livro de Mateus, capítulo 3. A gente vai ler dos versos 1 ao 12. Mateus 3, 1 a 12. O texto diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, e do qual não sou digno de carregar as sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará sua eira e recolherá seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado porque estamos aqui, Senhor, reunidos como tua igreja. Que o Senhor nos abençoe. Agora, no momento da palavra, que tudo o que seja dito aqui glorifique a Ti, aponte para Cristo. Em Teu nome, amém. Tem uma música de uma banda chamada Vespas Mandarinas. Na verdade, a música não é deles, mas eles traduziram. Chama Não Sei O Que Fazer Comigo. É uma música que narra a história de uma pessoa que já tentou de tudo na vida. Ela já foi teólogo, pastor, ela já foi católico, já tentou se encontrar numa empresa, num trabalho, em algum hobby, algum lazer. E ela vive mudando. Ela vai mudando, tentando se encontrar. E é interessante que o refrão da música é assim: E eu ouvi uma voz que diz: não há razão, você sempre mudando, já não muda mais. E já que estou cada vez mais igual, não sei o que fazer comigo. De tanto essa pessoa mudar, de tanto ela querer se encontrar em algum lugar, a identidade dela ficou nessa mudança. Ou seja, a mudança estagnou ela. E ela muda e não se encontra. E dá desespero nela. Essa necessidade de mudança, de se encontrar, ela é bem latente. Bastante filósofos e pensadores trabalham isso. O Kierkegaard, por exemplo, um filósofo cristão, ele trabalha sobre os diferentes estádios que uma pessoa pode ter. Ela pode estar em um momento tentando se encontrar e mudando para, por exemplo, uma vida estética, em que ela vai se encontrar, ou vai tentar se encontrar, tendo prazeres sensoriais, né? Prazer nos sentidos, curtindo a vida adoidada. Outra pessoa pode ter uma vida ética, uma pessoa que se encontra e se acha melhor e acha que vai estar satisfeito cumprindo a lei, obedecendo o Estado e não passando no farol vermelho, pagando o seu imposto e etc e tal. E existem outras formas da pessoa se encontrar. O interessante a gente perceber é essa sempre busca pela mudança, essa busca contínua por algo que vai dar um sentido para a gente. E como a gente vai ver, o texto de hoje, ele trabalha essa questão da mudança. Só que é uma mudança de uma perspectiva um pouco diferente. Para a gente entender um pouco melhor, a gente vai dividir o texto em 3 partes. A primeira vai do versículo 1 a 6, em que João Batista é apresentado. A segunda parte vai dos versos 7 ao 10, em que o foco sai de João Batista e vai para os fariseus e saduceus. E a gente tem uma terceira e última parte, em que o foco vai para aquele que está por vir. Vai quando Jesus anuncia aquele que está chegando. Vamos ler mais uma vez, eu vou ler mais uma vez os versos de 1 a 6. Diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus.
pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João Batista era uma figura, no mínimo, peculiar. Imagina você ver, de repente, uma pessoa surgindo, aparecendo aqui com uma roupa de pelo de camelo e um cinto de couro. A Camila, nossa estudante de moda aqui, provavelmente ia ter um ataque. Ela ia ficar, o que está acontecendo? Quem é essa pessoa aqui? Meu Deus. Ou se não, né, não sei. Ó. Tem algumas coisas diferentes na moda, talvez faria sentido. O ponto é, ele era uma figura diferente. Ele usava roupas humildes, roupas extremamente simples. Ele se alimentava de coisas extremamente simples. A aparência dele não chamava atenção. Ou, se chamasse, era num sentido negativo, né? De você, poxa, por que aquela pessoa está usando aquelas roupas? Mas é interessante perceber que João Batista é o cumprimento de uma profecia que está em Isaías 40, que é aquela que a gente lê no versículo 3 do texto, que é a voz que clama no deserto e prepara o caminho para o Senhor. As vestimentas de João Batista, e muitos se referem e podem levar a gente a ver como uma referência a alguns profetas do Antigo Testamento. Em 2 Reis, por exemplo, Elias é mencionado com uma roupa semelhante a essa que a gente tem nessa descrição que Mateus faz para a gente. E João Batista, essa pessoa peculiar, essa pessoa com roupas exóticas e alimentação exótica, trazia uma mensagem. Ele chamava as pessoas para se arrependerem e dava um motivo para isso. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E aquelas pessoas que vinham até ele eram batizadas no Rio Jordão. Naquela época, para a gente contextualizar um pouco, existia já o batismo, não igual, mas semelhante ao que a gente tem hoje. As pessoas, de fato, quando se convertiam ao judaísmo, elas eram batizadas. E ali, principalmente, acontecia isso com os judeus. Os judeus que eram chamados ao arrependimento eram batizados para se purificarem das suas idolatrias, dos seus pecados, etc., e começarem uma nova vida agora com o povo escolhido de Deus. Começarem uma nova vida como um judeu. E esse chamado, esse batismo, ele vinha junto com o chamado ao arrependimento. E acho que vale a gente ficar um tempo nessa ideia do arrependimento. A palavra grega usada aqui é metanoia, uma palavra até bastante usada pelos cristãos, né? A ideia da metanoia. Metanoia significa, a gente pode traduzir literalmente como uma mudança de mente. A palavra nous, que forma metanoia, ela quer dizer intelecto. Então, é uma mudança de intelecto, uma mudança de pensamento, uma mudança de mente. Então, João Batista, ele está chamando as pessoas a mudarem suas mentes. Só que é interessante a gente perceber aqui que provavelmente judeus estavam envolvidos. João Batista não estava chamando apenas os gentios para o arrependimento. João Batista estava chamando todas as pessoas a se arrependerem, porque o reino dos céus estava se aproximando. João Batista queria que aquelas pessoas mudassem de mente. A palavra metanoia em si, ela não traz um juízo de valor. É simplesmente uma mudança de mente. Então, por exemplo, um corintiano ele pode sofrer uma metanoia e virar palmeirense, o que seria uma metanoia negativa. A pessoa perderia alguns títulos. Mas aqui nesse caso, obviamente, a metanoia tem um aspecto de juízo de valor. Ela está dizendo, vocês estão indo numa direção errada. Vocês estão indo numa direção equivocada e precisam mudar. Assim como os profetas do Antigo Testamento diversas vezes chamavam o povo de Israel para mudarem de direção, porque eles estavam indo numa direção errada, João Batista faz o mesmo aqui e chama as pessoas a se arrependerem, a mudarem, porque o reino dos céus chegou. A ideia do reino dos céus a gente vai aprofundar um pouco mais para frente. É interessante perceber, e acho que vai dar para a gente entender isso, que embora metanoia seja de fato uma mudança de mente, ela não pode ser uma mudança simplesmente intelectual. No sentido de você sair de uma caixinha de pensamento e ir para uma outra caixinha de pensamento, né? De você simplesmente, eu pensava assim, agora eu penso daquele jeito. Embora isso aconteça,
Se fosse assim, uma pessoa que começasse a frequentar a igreja, por exemplo, ela em algum momento ela começaria a absorver tudo que é ensinado. E talvez ela agiria como um cristão, e talvez ela pensaria como um cristão em muitas coisas, mas a gente não sabe o que aconteceu mais profundo ali. Tem um livro chamado 1984, talvez alguns de vocês já leram, e ele conta a história de um mundo distópico, de um futuro distópico, em que o governo controla tudo, e você tem que pensar exatamente igual ao governo, e quem pensa diferente é punido, etc. E o personagem principal da história, o Wilson, ele é uma daquelas pessoas que se rebela um pouco. Ela é uma daquelas pessoas que entende que o modo de pensar do governo não está correto. E a demonstração de que ele, de fato, mudaria de mente é quando ele afirmasse que 2 mais 2 é igual a 5. Ou seja, ele sabia que não fazia sentido afirmar que 2 mais 2 é igual a 5, mas não importa. Porque para as pessoas virem que ele de fato mudou, ele teria que conseguir afirmar isso. 2 mais 2 é igual a 5. Mesmo contra a consciência dele. E depois de um tempo, depois enfim, dele sofrer bastante, ele acaba afirmando isso e tudo mais. Mas no fundo ele sabia que 2 mais 2 não era igual a 5. É um arrependimento, é uma mudança que acontece de fato, mas talvez não é uma mudança tão interior. O arrependimento não é simplesmente mudar a chave, tirar um óculos e colocar outro, não é simplesmente mudar as questões éticas. Até porque se fosse, provavelmente o trecho seguinte não existiria, que é a condenação de João Batista aos fariseus e saduceus. Se fosse simplesmente uma questão de cumprir leis éticas e frequentar tudo e guardar o sábado, etc. e tal. Existia algo mais profundo. E é exatamente por isso que João chama todos a se arrependerem. Agora, é óbvio que uma mudança é necessária, né? Tem algumas igrejas que chamam as pessoas para arrependimento e dizem, não, venha como você está e fica assim. Essa mensagem não é bíblica. A mensagem bíblica é que precisa se arrepender. Não é só mudar o mindset. Você precisa de fato se arrepender. O que a gente precisa entender é o que a gente precisa se arrepender. E quão profundo é esse arrependimento. Quão profundo é essa mudança de intelecto, essa mudança de direção. Para tentar entender um pouquinho mais isso, a gente vai para a nossa segunda parte do texto, que vai dos versos 7 ao verso 10. O texto diz assim: Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno do arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Se antes a cena, o trecho, se referia a João Batista, falava da profecia sobre ele, descrevia quem era João e qual era a sua mensagem, agora parece que ela se vira um pouco e aponta para os fariseus e saduceus. Então, vocês imaginem a cena. Tem um rapaz vestido de peles de camelo, pelo de camelo, com roupa de pelo de camelo, um cinto de couro, comendo gafanhoto, clamando às pessoas para se arrependerem, porque o reino dos céus está chegando, ou chegou. De repente, essa pessoa se vira para os fariseus e saduceus, que provavelmente estavam admirando a cena, olhando de longe, né, e pensando, eu não preciso disso. Ele se dirige àquelas pessoas, olha para elas e chama de raça de víboras. Ele se dirige e vira para as pessoas extremamente importantes e chama elas ao arrependimento também. Talvez para a gente que já tem todo um contexto por trás, né? A gente já tem a Bíblia completa, a gente já tem uma visão diferente das pessoas daquela época, a gente já olha para os fariseus e para os saduceus com um olhar um pouco preconceituoso, do tipo, eles são legalistas, eles não, sei lá, eles não amam a Deus de verdade, eles vão aparecer, ou qualquer coisa do tipo. Só que para aquelas pessoas, isso não é real. Aquelas pessoas estão olhando ali para os líderes de referência de Israel. Os fariseus e os saduceus foram grupos extremamente importantes, principalmente no período interbíblico. Os fariseus, eles tinham
como principal característica uma busca pela pureza espiritual de Israel, né? Então, por isso, por exemplo, eles eram totalmente contra o domínio romano em Jerusalém, em Israel. Como é que um povo gentil pode estar dominando a gente, pode estar controlando uma terra santa? Não é à toa que muitos debates de Jesus com eles é exatamente sobre, por exemplo, guardar o sábado, porque eles tinham essa necessidade de manter puro, de manter separado as leis para que elas não se corrompessem. Então, talvez se a gente estivesse na época, a gente ia olhar para eles com uma certa, com uma inspiração para a gente. Eles eram pessoas que estavam tão preocupadas com que as leis não fossem corrompidas, com que aquilo não fosse profanado, que eles guardavam muito isso, né? Guardar o sábado, guardar o alimento, guardar os dias, etc. Já os saduceus eram um grupo um pouco diferente. Eles eram um pouco mais otimistas, por exemplo, com relação aos romanos. Mas o importante perceber é que os dois grupos eram os principais grupos líderes do Sinédrio. Eram os dois grupos que lideravam o Sinédrio naquela época. E aí João vira para esses dois grupos, para essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas, e fala: se vocês não se arrependerem, vocês vão ser condenados. Quem disse a vocês que vocês vão fugir da era vindoura? Além disso, João usa um outro argumento bem interessante, que antecipa, inclusive, um argumento que os próprios judeus usam contra Jesus em João, que é a ideia da descendência. João já antecipa e diz assim: olha, não venham me dizer que vocês serem da descendência de Abraão vai salvar vocês. Isso não quer dizer nada. Deus pode virar para aquelas pedras ali e falar assim: ó, são descendentes de Abraão, são do sangue de Abraão. Eu não sei se vocês perceberam, mas o que João Batista está atacando aqui são duas fontes extremamente importantes de segurança para aqueles judeus, para aquelas pessoas. Ele está atacando a linhagem, dizendo que isso aí não significa nada necessariamente, e ele está atacando os líderes da época. Ele está dizendo para aquelas principais pessoas ali que elas precisavam se arrepender, e que aquilo que eles tinham não significava nada. João Batista está indo bem profundo na crítica dele. Alguns comentadores, inclusive, dizem que João Batista está praticamente chamando as pessoas da época de gentios espirituais. Ou seja, elas podem ser judias, elas podem cumprir a lei, elas podem ser líderes, elas podem estar fazendo as coisas que elas devem fazer, mas espiritualmente nenhuma delas era de fato arrependida. Nenhuma delas, de fato, estava diante de Deus. Todas elas precisavam do arrependimento. E por isso João conclama todas as pessoas a, de fato, se arrependerem. É interessante perceber que, hoje em dia, a gente pode ter os nossos próprios fariseus, nesse sentido aqui. A gente tem bastante em alta no nosso mundo hoje os politicamente corretos, as pessoas que seguem as regras, que são corretos e que ditam o que você deve fazer e chamam os outros para as mudanças e dizem: você não pode mais agir dessa forma, você tem que agir do jeito que eu falo, você não pode desrespeitar isso, você tem que fazer o que eu faço. Só que quando a gente conhece o coração das pessoas, eu não sei se vocês viram essa semana um escândalo de um comediante extremamente politicamente correto. E a gente vê que o discurso dele talvez não bate muito com o que de fato ele faz, né, com o coração dele. É muito fácil chamar as pessoas a mudarem, a agir de uma determinada forma, falar: você está agindo errado desse jeito, mude para esse. Você está agindo assim, mude para lá. Mas a gente pode ter os nossos erros dentro da igreja. Se a linhagem de Abraão não significava nada, ser filho de crente não significa nada. O chamado para arrependimento também é individual. O chamado de Jesus é para que cada pessoa, de fato, se arrependa e mude. Você pode ser filho, neto, bisneto, tataraneto. Seu tataravô pode ser Calvino, sei lá quem. Isso não quer dizer nada. Inclusive, a gente tem que ter a linhagem no Brasil, né, do descendente dos papas, da linhagem intelectual brasileira. O que isso quer dizer? Nada. Ou senão você pode ter crescido na igreja, cumprir todos os rituais, fazer tudo certinho, bonitinho, aprender, falar como crente, agir como crente. O que isso significa? Nada. Nada se algo mais profundo não acontecer. Não é nossa descendência, não é nossa obra, não é nada disso que faz com que a gente mude. A mudança verdadeira que João Batista chama a gente, e chama a todos, e Jesus chama depois, no próprio livro de Mateus, e os discípulos chamam depois, é algo mais profundo do que isso. Do que uma simples mudança superficial, exterior,
mais do que mudar uma caixinha, mais do que trocar um óculos de ver o mundo, mais do que trocar como se fosse um pendrive na nossa cabeça, tira uma e coloca outra. João diz no versículo 10 que aquele que não produz bons frutos será podado. Só que João está acabando de dizer praticamente que ninguém está produzindo bons frutos. Ele está chamando todas as pessoas para se arrependerem. E aí talvez venha a pergunta que nos deixa aflitos. A pergunta que, imagina uma pessoa dessa época, assistindo aquela cena e vendo João Batista chamando de raça de víboras os líderes, falando todo mundo precisa se arrepender, e o reino chegou, e a pessoa fala, o que eu faço? Para onde eu corro então? Qual é a referência? Como é que de fato eu posso mudar? E parece que a resposta vem nos próximos versículos, nos versículos 11 e 12. Quando a cena muda novamente. Se João começou se referindo se Mateus começou se referindo a João Batista, depois foi para os saduceus e fariseus, agora ele se refere para uma figura que está por vir. Então, vamos ler mais uma vez os versos. O texto diz assim: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. A pergunta que fica é: quem é essa pessoa? Obviamente todo mundo sabe a resposta. A gente leu hoje no culto, na leitura que o Jonas conduziu a gente, Isaías 11. E o trecho de Isaías 11 fala sobre uma nova raiz que chega. Som. Uma nova pessoa que chega, uma nova raiz que chega, e ela traz mudanças. Então, se aquela raiz antiga seria podada, é essa nova raiz que vai dar frutos. E não julgará agora de acordo com a aparência. Não julgará mais como aquela pessoa aparenta ser. Não julgará mais de acordo com as mudanças exteriores, mas julgará de uma outra forma. É interessante perceber que o verso 11 e 12 traz uma pessoa, traz Cristo, o Rei. E aqui a gente tem a ideia do reino. O reino que está chegando, o reino que João Batista está dizendo, o reino chegou, é porque o Rei chegou. O reino não é uma estrutura social, simplesmente, uma estrutura econômica, uma estrutura de governo, uma estrutura de pensamento, ou o que você quiser. O reino é a presença do Rei diante de nós. Então, o reino chega porque o Rei chega. E o Rei traz as mudanças necessárias. O Rei faz algo além. É interessante ver que João Batista faz uma distinção entre o que ele faz, o batismo com água, e o batismo no Espírito e no fogo, que essa pessoa que está chegando, que esse Messias que está por vir, vai fazer. Ele fará não apenas batismo com água, ele não fará batismo com água, ele fará o batismo no Espírito e no fogo. Há uma pequena discussão aqui, nesse trecho, o que quer dizer esse fogo. Eu já vou eliminar uma das alternativas, que é o fogo ser a pessoa começar a dar cambalhota e gargalhada no culto. Sobra para a gente ainda duas alternativas. A primeira entende que o fogo aqui é o fogo como purificação. Primeiro porque no Antigo Testamento, muitas vezes, a imagem do fogo de fato era usada nesse contexto de purificação. E segundo, porque no trecho grego aqui, na nossa versão está escrito: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse segundo com fogo não existe no grego. Só é usado uma vez a partícula en. Então, é com o Espírito Santo e fogo. Então, alguns intérpretes defendem que, na verdade, é uma coisa só. Então, o Espírito Santo vai vir junto com essa purificação àqueles que recebem o Espírito Santo. Só que, se a gente ler o versículo 12, parece bem mais que a ideia do fogo aqui é um fogo de fato de julgamento.
Essa separação que esse Messias que chega, essa pessoa que chega, Jesus Cristo que chega, vai trazer essa separação entre aqueles que serão queimados com palha e aqueles que serão salvos. Além disso, a própria ideia messiânica, imagem messiânica, no Antigo Testamento também trazia essa ideia de que o dia do Senhor seria um dia de julgamento, né? Um dia de trevas. Então, a ideia de julgamento vindo junto com a vinda do Messias também faz sentido. Então, parece que esse fogo aqui, que essa pessoa traria, que Cristo traria, que o Messias traria, era de julgamento. E por isso, a urgência do chamado João Batista. Olha, o rei chegou, o rei está aqui, o rei já veio. E agora, ele vai julgar as pessoas. Ou com o batismo do Espírito, aqueles que se convertem nele, aqueles que creem nele, e naqueles que há uma mudança de coração, ou vai ser para o julgamento. E é isso. Tem duas escolhas. Ou é Espírito ou fogo. Espírito ou fogo. Percebam que essa ideia da pessoa que traz o batismo com o Espírito é o cumprimento também de profecias do Antigo Testamento. É aquele Espírito que seria derramado depois, que está em Joel. É a pessoa que vai transformar com o Espírito corações de pedra em coração de carne. E aqui a gente começa a entender a necessidade de Cristo, todas as necessidades de Jesus, né? Mas a importância de Cristo para a salvação. Essa transformação que ninguém conseguia, nem os líderes de Israel, nem os descendentes de Abraão conseguiriam, precisavam de alguém que transformasse não só o exterior, que não colocasse a gente simplesmente de uma caixinha para outra, de um pensamento para outro, mas transformasse o coração, possibilitando que, de fato, nossos pensamentos, nossas ações glorificassem a Deus. Porque a partir dessa mudança, sim, o nosso amor vai para Deus. Porque a partir dessa mudança, sim, não só o exterior, mas nosso interior pode ser transformado. Tem um trecho de um filósofo chamado Louis Lavelle, que ele diz assim: a vida espiritual começa a partir do momento em que descobrimos que toda a realidade de nossos atos reside nos pensamentos que os produzem. Então as aparências deixam de nos contentar, por mais que as modifiquemos. Nada mudamos nas coisas em si. Nenhum esforço, nenhum sacrifício pode impedir que elas sejam o que são. Vivemos diante de uma testemunha para a qual nada está oculto e que é muito mais perspicaz do que nós mesmos. O olhar de Deus. Só Ele atravessa todas as aparências e descobre o nosso ser verdadeiro. Essa palavra descobre aqui é bem importante, a ideia de descobrir mesmo, tirar a coberta, tirar aquilo que está encoberto e descobrir. É o olhar de Deus nos nossos corações que pode descobrir a gente. Por isso, o verdadeiro arrependimento, e o arrependimento que João Batista chama as pessoas, não é simplesmente uma mudança. Você está indo na igreja errada, vai para a igreja certa. Você está indo na religião errada, vai para a religião certa. Você está mentindo, você está... Lógico, essas coisas são importantes. Mas o arrependimento mais profundo é olhar para si, diante de Deus, e reconhecer que é necessário de alguém maior para transformar. E esse alguém maior é Cristo. É o apontamento para esse Messias que está chegando. É o apontar para Jesus, que é o único que pode transformar de fato o coração. Não com mudanças exteriores, não com mudanças externas, mas um coração que agora sim é transformado diante de Deus. João convida a gente para olhar para o nosso próprio coração e pensar: será que a gente não está se preocupando muito com as coisas exteriores e está perdendo o principal? Será que a gente não está satisfeito, achando que a gente pode ir na igreja, a gente não falta num culto, a gente, paga imposto, a gente faz tudo certinho, isso é suficiente? Será que não tem algo mais importante? Uma mudança maior que tem que ser feita? E essa mudança só pode ser feita olhando para o seu interior e olhando para Cristo. Somente com a vinda do Messias, de fato, corações de pedras como os nossos podem se transformar em corações de carne. Somente com a vinda de Jesus, isso se torna possível. A partir desse momento é que começa, a partir desse novo broto que nasce, dessa nova raiz em que as outras são podadas, as coisas começam a mudar. É porque o rei chegou. E o rei vai voltar. Jonas falou na semana passada que só o Pai sabe o dia. E eu dei glória a Deus na hora, porque todo mundo pergunta esse texto e a gente fala, não sei. Agora eu posso usar o argumento. O Jonas falou que a gente não precisa saber. Então, acho que ninguém vai me cobrar tanto mais. Mas o ponto é, o rei veio, chegou.
A gente não sabe quando ele vai voltar, mas ele vai voltar. E esse chamado de arrependimento de João Batista, que ele começa, é válido para a gente hoje também. Para aqueles que não creem, creiam. Para aqueles que podem estar vivendo uma vida superficial, olhem para o interior, olhem para Cristo. Vejam se a mudança verdadeira aconteceu em você. Porque Jesus veio, o nosso Senhor veio, o Messias esperado veio. Esse chamado é urgente. Esse chamado ao arrependimento precisa acontecer agora. A gente não sabe o dia, nem a hora, só o Pai sabe. O que a gente sabe é que sem Cristo, nossa vida exterior não vale de nada. Enquanto o nosso coração não mudar por meio de Cristo, nós seremos gentios espirituais, não importando o que aconteça. E além disso, algo extremamente belo no texto e bonito, é ver como o reinado de Cristo, a vinda do Rei, traz esperança para nós. É porque o Rei veio que a gente pode ter esperança de fato, agradar a Deus. Não pelas nossas obras, mas pelo que Ele fez pela gente. Não por quem nós somos, mas por quem Jesus é. É esse Rei que chegou, que veio por nós e que vai voltar, que traz esperança. É por conta dele que a profecia de Isaías a gente pode ler e falar, graças a Deus, ela foi cumprida. Graças a Deus, a antiga raiz foi podada, e uma nova de esperança, uma nova que possibilita para a gente a salvação, uma nova que dá para a gente um olhar de descanso, não nas nossas obras, mas em Cristo. O principal ponto do texto de hoje, que eu queria refletir com vocês, é exatamente isso. Será que o nosso arrependimento não está sendo só exterior? Será que as nossas mudanças, a gente está tentando se enquadrar em algum lugar, como a pessoa da música, e muda, e muda, e muda, e acha, nossa, talvez essa religião me dê respostas. Talvez essa religião faça sentido, porque eu sou conservador, e foi a sociedade, o pensamento judaico-cristão construiu a sociedade ocidental, então faz sentido. Eu tenho que agir assim porque eu vou ser menos prejudicado? Ou será que é de fato porque a gente teve um coração transformado por Cristo, pelo Messias, pelo nosso Rei que veio, e que a gente agora pode descansar nele? E assim sim, ter uma vida ética, uma vida religiosa e tudo mais, mas da forma correta. Então que o Rei que veio e que nos trouxe esperança seja o centro do nosso olhar e o centro do nosso coração. Amém? Vamos orar?